Memória Artístico-Estética do final do século XX, né? Um estudo prospectivo em 3 coleções de mecenas, artistas e professores em arte. Ao estudar a memória artística do final do século XX, eu escrever algumas coisas sobre os eventos que aconteceram nesse período. E quando eu escrevo sobre esses eventos, eu estou fazendo uma parte da história das artes locais, né? Quando eu volto para os anos 70, né, eu vou perceber que dentro dessa modernidade na sociedade há uma alteração. Esse momento cultural, ele é incentivado por a fundação, a implantação do curso de licenciatura em artes visuais na década de 70. Depois, a instalação dos museus e de muitas galerias desse pedaço. E essa movimentação, ela foi incentivada pelos próprios artistas na sua produção e por alguns produtores culturais e produtores de eventos culturais, né? Com relação às galerias, durante essas 3 décadas, nós tivemos cerca de 22 galerias oficiais e particulares. E essa produção desse período inteiro, percebe-se que não há uma escola estética ou formal, mas sim modos de expressão. Quando eu me reporto a obra de arte quanto objeto histórico, é com relação ao conteúdo. E aí eu vou visitar a Cida Amaral no livro dela, quando ela diz Arte para quê? Onde ela cita que os movimentos políticos e sociais podem toldar a obra de arte se esses elementos, se esses momentos forem o conteúdo da obra de arte. Porém, o que eu percebi na nossa produção local é que esses eventos são relidos e são transformados numa outra expressão artística-estética. Ou seja, nós não tivemos uma escola, tivemos modos de expressão. Desses 3 acervos visitados, um é do professor, que foi diretor do museu, professor João Mercedes, o outro, professor doutor Milton Kanashiro, né, mecenas, acervos imensos, e o meu, inclusive. Desse acervo total, são 96 obras, né? E aí, por que eu estou chamando de acervo? Porque eu notei a coleção toda. E no cotidiano, há um choque de compreensão entre o significado de acervo e coleção. Por exemplo, acervo é o todo que nós temos, que o museu tem, que você tem na sua casa, entre louças, livros, roupas, mas dentro desse acervo maior, há alguns objetos que têm uma característica própria. Por exemplo, no caso da coleção do Milton, do professor João Mercedes e da minha, eu encontrei esculturas, gravuras, fotografias. Esse é o acervo todo, mas dentro deles eu escolhi apenas a produção de pintura e desenho dos anos 70, 80 e 90. E aí eu chamo isso de coleções, por causa da singularidade de cada um deles. Então, essa seria uma diferenciação muito superficial sobre do que seria acervo e seria coleções que eu emprego no discurso. Essa categoria eu absorvo de Dondes quando ela fala que as obras de arte podem ser de conteúdo representacional, simbólico ou abstrato. E por que o representacional? Esta concebida como representar não o mundo, mas aquilo que conhecemos dele. E dentro desse contexto das obras de arte representacional, há muito distanciamento dos princípios perspéticos renascentistas. A maioria delas vem para um elemento planar, respeitando a planura, a quadratura,
da superfície. E nesse momento do fazer, o que fica registrado, o que se percebe também, é o movimento da mão do artista nessa superfície, deixando esse registro. E aí eu vou a um outro conceito mais adiante, que é o pensar e o fazer essa obra de arte. E no contexto final, nós somos envolvidos pelo encantamento da tecnologia, a tecnologia no processo da construção da obra de arte. Dentro dessas obras, desses conteúdos todos, desse acervo que nós vamos ver, há momentos muito expressivos. Algumas obras rompem o princípio na direção de Walter Benjamin, outros tivemos atitudes bem dinâmicas, bem avançadas para a obra a qual ela foi feita, né? E aí considerado documento, como no caso das produções de Ronaldo Moraes Rego, quando ele faz uma caixa e está mais na direção do objeto do que da própria pintura. Então, vamos lá, adentremos a exposição virtual. Do acervo do João Mercedes, destaca o desenho de Geraldo Teixeira. Este já pode estar presente nos 3 acervos com obras produzidas em cada década. Os seus desenhos se enquadram numa corrente entre o fantástico, que é o retrato em nanquim a bico de pena. Ainda nessas classes de desenho, eu aproximo para contrastar o desenho de Pepe Kunduru, né, com características gestuais, numa síntese de traço e numa abordagem muito de Toulouse-Lautrec, por causa da ironia e quase da caricatura. Por que esses 2 desenhos? Um da década de 70, né, quando mostra um cânone, uma estética, e um dos anos 80, mais na expressão. Um mostra uma técnica e outro mostra mais uma expressão. Junto deles, eu trago o desenho de Paulo Andrade, pelo que eu falei anteriormente, no abandono daquela projeção perspectiviana da linha renascentista. É um desenho planar, mas um exercício de técnica em desenho a crayon que reporta um certo regionalismo, ou seja, a arte moderna, a arte contemporânea, um certo modernismo bebe ainda em cima desse regionalismo que é presente em toda a arte brasileira. As aquarelas de Walter Bandeira mostram por uma leveza visual e transparência líquida no emprego das cores. Enquanto conteúdo, são criações de personagens em posições teatrais num exercício despretensioso, porém de um respeito à técnica, sem o amassamento por meio do pigmento que se aplica na pintura gouache. Entre as obras de peso da coleção de João Mercedes, está a produção pesquisa de Ronaldo Moraes Rego, numa série muito marcante de abstratos em dimensões consideráveis, com um exercício de textura, que foi onde utilizou materiais como tecidos, papéis, pigmentos, areias, na busca de uma expressividade maior. E essa coletânea inteira dele mostra uma pesquisa sobre a textura dos troncos das madeiras, com seus fungos, que isso chega a um abstracionismo muito interessante. Aproximo dele da outra experiência dele, que em 1988 ele trabalhou numas caixas
né, já na tentativa de buscar um conceito do que seria o elemento objetual na obra de arte. Mas, na verdade, são caixas que servem de moldura para a obra que está distante do seu limite, no fundo dessa caixa, seguindo o mesmo processo técnico-colorístico. E dentro dessa caixa ele colocou uma pena natural. É uma caixa pequena de dimensão de 30 por 30, que é protegido por uma faixa de vidro. Outra joia dessa coleção são as obras da Viagem ao Oriente, né, de Valdir Sarúbio. Em tinta sintética, sobre papel, é um exercício de análise da forma, reinterpretando a forma, se distanciando do objeto para chegar a um outro conteúdo, que se aproxima da abstração. E aí nós percebemos a origem formal de um kimono. Do acervo eclético de Milton Kanashiro, né, que é um acervo muito extenso, muito denso também, que vai do design industrial ao artesanato, passando por obras de pesquisas de artistas muito considerados, muito intensa. Uma delas que eu trago é uma obra da série do Pepe Conduru, que ele fala dos cupins, né, e tem um título muito sugestivo e irônico. Quem gosta de obra de arte são os cupins, onde ele clama, né, pela conservação das obras de artes nos museus, nas galerias. E ele traz essa textura, né, relê a textura deixada por os cupins em cima de uma superfície ruída, digamos assim. Isso é uma atitude política, né, que vai ao encontro do que Aracide Amaral fala da arte para o seu livro Arte para Quê, foi uma das questões que me dirigiram a esse estudo. E essa atitude velada dele para a conservação. Há uma série de abstrações produzidas por Toscano Simões que vão do geometrismo puro a outros gestuais na linha do expressionismo abstrato. Um conjunto que demonstra técnica e habilidade chama a atenção um conjunto de 6 gravuras produzidas pelo artista Armando Sobral, intitulado Pele. São pequenas obras de 25 por 25, mas que formam um conjunto muito denso, muito interessante, enquanto a limpeza, a lisura e a unidade composicional das 6 peças. Dessa coleção pontuada, eu trago a presença de criações quando eu discuto suporte, né? E aí eu trago a obra de Armando Queiroz e de Geraldo Teixeira. O Geraldo Teixeira, em cima da madeira, faz a colagem, né, de elementos de tecido, elementos de papel e de metal, numa supremacia na busca dessa expressão. Enquanto que o Armando Queiroz tende muito para a linha do Champiana quando ele trabalha o que sobrou das vinagras de tinta, os bicos das vinagras e o corpo das vinagras, ao qual ele transforma em obra, mas na linha objetual, não mais na pintura, enquanto pintura pela pintura em si. O terceiro acervo visitado nas escolhas de coleções, composta de pinturas, foram destacadas pinturas em acrílica sobre papel comercial e apresenta as experiências de Marinaldo Santos, a qual pegou o saco de embrulho de papel e transformou em suporte numa linha de trabalhos quase saindo da pintura ingênua, mas entrando numa cubização das formas, numa tradução colorista amazônica. Desse último acervo, eu destaco a serigrafia de Emmanuel Nassar, que busca uma identidade amazônica que foi muito discutida na década de 70 por um seminário que aconteceu em Manaus, né, em busca de uma visualidade amazônica. Considero essa obra foi construída num processo de multiplicidade da imagem. E aí aproximo ele de novo de Duchamp, a qual ele busca quebrar, por cerca de 80 impressões, quebrar a aura da obra de arte. Pois é, Plekhanov diz que a sociedade não foi feita para o artista, mas o artista para a sociedade.
Iracy Amaral, no seu livro Arte para Quê?, diz que o tema e conteúdo de caráter político podem nublar o valor estético da obra. Porém, encontramos em algumas obras dessas coleções reinterpretações de fatos políticos, uma releitura, né? E aí essa sedimentação dos artistas nessa atitude política, como o caso de Pepe Conduru sobre as séries de Cupins, no caso político, que não está só nas criações, mas também na sedimentação de ações dos artistas e suas atitudes. Quando ela fala de que a ação política pode nublar a obra de arte, essa ação política é anterior à obra de arte, porque é a atitude do artista na busca do seu conteúdo para expressar na sua criação. E essas atitudes individuais e coletivas forçaram uma política pública para as galerias e para a instalação de museus, que rompeu-se com um certo isolacionismo existente no início da década de 70. Provocado por umas trocas simbólicas com o resto do país. E por isso, essas obras citadas, eu as categorizo como os documentos de uma geração que produziu e abriu caminho para novos artistas em Belém do Pará. Muito agradecido por ouvirem e me verem.